novamente e vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 14, de versículos 15 até o 24. Evangelho de Lucas, capítulo 14, dos versículos 15 a 24. Quem achou, diga amém. Amém. Vou aguardar. Evangelho de Lucas, capítulo 14, dos versículos 15 até o 23. Põe a NVI para mim. Acompanhe aqui na tela. Vamos ler, mas antes vamos falar com o Senhor. Deus eterno, no nome de Jesus, nossa oração é que o Senhor nos dê, nessa manhã, mais uma vez, um tempo de graça, de misericórdia, de cuidado do Senhor para com as nossas vidas, que se manifeste através da Tua palavra que há de ser pregada, que essa mesma palavra venha nos encorajar, venha nos corrigir, venha nos repreender naquilo que necessitamos da Tua graça, Senhor. Que essa graça venha abrir os nossos olhos, sensibilizar o nosso coração e fortalecer a nossa mente. É o que nós oramos a Ti, por meio de Jesus e na força e no poder do Espírito Santo. Amém e amém. Vamos ler de forma alternada esse texto que diz assim: ao ouvir isto, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhes: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo está pronto. Eles, porém, começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi, estou indo experimentá-la. Por favor, desculpe-me. O servo voltou e relatou isto ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas, os becos da cidade, e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. O servo disse: o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu digo a vocês que nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Amém. Palavra do Senhor, pode tomar seu assento. Na semana passada, na pregação da noite, ministrada pelo nosso irmão bacharel em teologia, Leonardo, nós começamos a visualizar esse texto, desse encontro de Jesus na casa de um fariseu, de uma refeição de Jesus na casa de um homem religioso. E nós já vimos na semana passada algumas implicações desse encontro, algumas das lições desse encontro. Esse encontro produziu desdobramentos. E Jesus aqui conta uma parábola, a fim de expressar completamente os resultados desse encontro. E antes de expor esses desdobramentos, eu queria perguntar a você, se você já recebeu um convite que mudou a sua vida.
Pense aí, um convite que mudou a sua vida. Talvez seja um convite do seu futuro esposo agora, já agora esposo. Mas teve um convite, mudou a sua vida, porque depois desse convite você tem 3 filhas. Né? Vamos para a Tayane aqui. Depois desse convite, que com certeza aconteceu em algum momento, você tem 3 filhas. Um convite que muda a vida da gente. Um convite que muda a história da gente. Já recebeu um convite assim? Um convite de casamento, um convite de emprego, uma festa especial, ou talvez um convite que você se rejeitou e se arrependeu. Porque alguns convites a gente rejeita, depois se arrepende. Tem um convite que você rejeitou e se arrependeu? Talvez tenha alguns convites que nós rejeitamos e, graças a Deus, foi livramento que eu rejeitei esse convite. Tudo isso estou falando porque esse é o contexto do nosso texto. É Jesus fazendo uma refeição na casa de um fariseu, após curar um homem e ensinar sobre humildade. Jesus começa o texto fazendo algumas colocações muito claras em relação a um banquete e convidando as pessoas a participar dele. Versículo 15 diz: ao ouvir isto, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhes: feliz será aquele que comer do banquete do reino de Deus. E Jesus então começa a descrever. Certo homem, descrever a parábola. Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo está pronto. Essa parábola, ela revela a generosidade do anfitrião, o convite dele. Ele prepara a mesa, prepara toda a festa, o banquete está pronto, as coisas estão postas nos devidos lugares, é só começar a festejar. É interessante que essa parábola representa muito do que é a religião hebraica, uma religião de celebração, uma religião onde os atos de Deus, a misericórdia de Deus são louvadas através de festas, de encontros, e esses encontros são banquetes. E o próprio texto do Apocalipse, quando aponta para o futuro, aponta para um grande banquete em que todos os povos, de todas as línguas, de todas as raças, tribos e nações encontrarão. E se encontrarão para quê? Para se banquetear. E o Cordeiro, o Filho de Deus, o Cristo ressurreto, será novamente o anfitrião dessa festa. Porque o céu não é um lugar monótono, não é um lugar tedioso, o céu não é um lugar onde nós estamos apenas a olhar e a viver o ócio. O céu é apontado nas metáforas da Escritura Sagrada como lugar de atividade, onde se tem bom pão, onde se distribui o vinho, onde se celebra, onde se regozija-se, porque essa é a ideia. E toda a realidade aqui agora desse banquete tudo está pronto na mesa, é o que diz o texto. O anfitrião, que representa para nós na parábola o próprio Deus, preparou tudo, fez o convite, preparou a mesa, fez o convite, botou as melhores bebidas e comidas e fez o convite. Talvez muitos de nós não estejamos tendo a dimensão de que as parábolas, elas são metáforas, imagens para falar de uma realidade espiritual, para falar de algo que ultrapassa apenas os atos e os fatos que estão sendo descritos. Essa metáfora fala de um Deus generoso, de um Deus acolhedor. Essa metáfora fala de que no reino de Deus não há distinção, não há empecilhos, não há vetos de quem vai participar ou não. A festa está aberta para que os convidados possam participar e celebrar. E não se diz aqui em nenhum momento
que as credenciais para se participar desse banquete estão relacionadas à performance pessoal do convidado. Não é o convidado que se faz merecedor de participar desse banquete. É a generosidade do anfitrião, do próprio Deus, em convidar. Não trata-se de quem merece estar na festa. Trata-se do Deus misericordioso que convida. E esse convite precisa de uma resposta. 3 respostas são dadas a esse convite gratuito, a esse convite misericordioso do anfitrião. E essas 3 respostas, essas 3 reações ao convite do anfitrião, dizem muita coisa sobre nós. Primeiro, o próprio texto diz que cada um dos que são convidados dão desculpas. Repita comigo, desculpas. Desculpas são o que nós muitas vezes fazemos para não compartilharmos de um tempo precioso de comunhão com Deus. Desculpas são o que muitas vezes nós formulamos, justificamos para não participar da mesa do Senhor. Desculpas são o que nós apresentamos mesmo quando somos convidados a nos banquetear e o anfitrião é o próprio Deus. A imagem, a metáfora aqui é para representar a disponibilidade de Deus. Ele é quem abre a sua casa. Ele é quem dá espaço para que todos que estão na proximidade, não por causa de que tem algum presente a dar ou oferecer, mas por causa da generosidade de quem convida, participem da mesa. Mesmo assim, as respostas são negativas, as desculpas são dadas uma atrás da outra. Nós consideramos coisas que são prioritárias na nossa vida. Aliás, não existe coisas prioritárias, existe uma única coisa prioritária, ou pelo menos uma única coisa deveria ser prioritária para nós. Essa história de prioridades é tudo uma forma, na nossa linguagem, de mudarmos o efeito radical da exigência do Evangelho. O Evangelho exige de nós uma única prioridade. Não há prioridades, há uma única prioridade. E essa prioridade deve ser o próprio Deus. Nós arrumamos as coisas na linguagem para, de alguma forma, a gente se sentir confortável nas decisões que tomamos, para nós nos sentirmos confortáveis nas nossas desculpas. Nós temos desculpas para não orar, nós temos desculpas para não dedicar o nosso tempo à leitura bíblica, nós temos desculpa para não cultuar ao Senhor, nós temos desculpas para não sermos generosos, nós temos desculpas para cada ato falho, para cada omissão que cometemos. Nós temos desculpas para nós mesmos, mas as desculpas que nós observamos nos outros são desculpas que nós não engolimos. Nós somos facilmente generosos com as nossas próprias desculpas e nós queremos o conforto de não sermos incomodados porque queremos que as desculpas sejam aceitas. É nítido que a falta de progresso na vida espiritual, é nítido que a falta de crescimento de muitos irmãos, trata-se de que o que é prioritário tem sido abandonado. Olha para mim, preste atenção no que eu vou dizer para você. Nós temos uma única prioridade. Essa prioridade precisa ser levada a sério. Nós não podemos continuar a dar desculpas, porque as desculpas serão, todas elas, rejeitadas, segundo o texto bíblico. Olha comigo, preste atenção no texto. Ele diz no versículo 18, olha aqui comigo, ele diz no versículo 19, outro disse, 18 mesmo, o óculos é novo, mas o dono é velho. Versículo 18, mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse,
acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-las. Por favor, desculpe-me. Essa desculpa está ligada ao materialismo, às posses, à preocupação com os investimentos, que parecem urgentes. Deus está convidando. Ele diz, eu vou primeiro ver o meu investimento. Acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la. A ideia desse banquete é de um banquete espiritual, de que Deus está nos colocando diante de uma alternativa. Aquilo que é fundamental para a minha vida, aquilo que é o mais importante para a minha vida, e a desculpa apresentada é, eu tenho um investimento, eu comprei uma propriedade. Isso é mais importante do que atender ao chamado de Jesus. Olha que ninguém está aqui condenando o fato de você ter recebido uma bênção. Olha que aqui ninguém está pregando o voto de pobreza. Olha que aqui ninguém está colocando que essas coisas não são importantes. Elas podem ser importantes, mas há uma coisa, uma única coisa que deve ser a nossa prioridade. E se tivermos que escolher entre o reino de Deus e qualquer outra coisa, que nós tenhamos claro que a primeira lição desse texto é: o reino de Deus vem antes dos meus investimentos, da minha ascensão financeira e de qualquer preocupação que eu tenha ligada à minha profissão ou ligada ao meu progresso financeiro. Mais do que os meus bens, mais do que qualquer coisa que eu considere importante no nível terreno, está a prioridade máxima, o reino de Deus. O banquete representa a comunhão com o dono da festa. O banquete aponta para a celebração de comunhão perpétua entre nós e Deus. E aí nós somos colocados diante desse desafio. Vamos dar justificativas, vamos dar desculpas, vamos apenas tentar ludibriar o anfitrião, vamos mais uma vez recusar o convite de Deus, vamos colocar entre Deus e o nosso investimento, o investimento em primeiro lugar. O que acontece aqui é que esse homem está ligado às posses, está ligado aos seus bens. É interessante que a segunda desculpa está muito atrelada à primeira. Se por um lado, no versículo 18, a desculpa é: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la, por isso, me desculpe. No versículo 19, muito próximo disso, a segunda desculpa diz: acabei de comprar 5 juntas de bois, estou indo experimentá-la, por favor, desculpe-me. Uma desculpa, 2 desculpas. A primeira desculpa é: tenho investimentos, tenho posses, preciso verificar e gozar dela. A segunda desculpa está ligada também às posses, à carreira, ao sucesso profissional, às demandas de trabalho. Observe que, diferente da primeira desculpa, a primeira é: eu já tenho algo conquistado, eu já tenho algo estabelecido, tenho uma propriedade, é minha, eu preciso lá verificar, porque é meu direito, eu recebi, e eu preciso cuidar da minha propriedade. A segunda está atrelada aos bens, mas há uma distinção muito pequena, que às vezes nem percebemos. Acabei de comprar 5 juntas de boi, eu estou no pleno exercício do meu trabalho, eu estou comprando e vendendo bois, sou fazendeiro. A minha preocupação é com o meu trabalho. Não trata-se apenas da minha propriedade, trata-se agora do meu trabalho. A primeira desculpa está: eu tenho algo e preciso cuidar. A segunda desculpa está: eu tenho um trabalho e preciso honrá-lo. Preciso experimentar as juntas de bois que eu comprei, para ver se eu estou fazendo o meu trabalho de forma adequada. Como disse no início, nenhuma das 2 desculpas estão em oposição à própria existência e à vida. Nós precisamos cuidar do que nós recebemos.
Nós precisamos nos dedicar ao nosso trabalho. Por favor, olha para mim, não vai amanhã, segunda-feira, chegar às 10 da manhã no trabalho e dizer que passou a noite orando, porque o pastor disse, trabalho que se exploda, eu vou me dedicar à oração. Isso chama-se procrastinação, preguiça e, mais uma vez, desculpas esfarrapadas para não cumprir e não fazer as coisas como tem que ser. Entre o meu bem e entre o meu trabalho e o reino de Deus, quando eles estiverem em conflito direto, é isso que o texto está dizendo para a gente. Quando eu tenho que escolher entre os bens que possuo, entre o trabalho que tenho, se eles pedem para mim um tipo de incondicionalidade, algum tipo de devoção extrema, algum tipo de dedicação que supera o amor a Deus, então eu opto não por aquilo que tenho, não pelo trabalho que construo, mas eu opto pelo reino de Deus, porque acima das coisas que possuo, do meu trabalho que tenho, da carreira que construo, o reino de Deus permanece inabalável e mais certo do que qualquer outra coisa. Amém? A terceira objeção do convidado talvez seja mais difícil de ser compreendida por nós. Compreendida por nós porque nós temos zelo pelas relações que estabelecemos. Veja comigo. Versículo de número 19. Versículo de número 20 diz assim: ainda outro disse, acabo de me casar, por isso não posso ir. Essa desculpa está ligada à vida familiar, ao conforto pessoal, às preocupações com a família, o tempo de lazer, a busca por uma vida cômoda. Nenhuma dessas coisas em si são erradas. O problema está na prioridade. O que tenho, o meu trabalho e a minha família podem se tornar ídolos. No confronto entre o prioritário, precisa existir uma clara distinção do que é mais importante. Eu quero dizer para vocês, olhem para mim, escutem bem. A nossa família não é mais importante que o reino de Deus. E quando você coloca a sua família acima do reino de Deus, está transformando a sua família num ídolo. Está idolatrando a sua família, o seu filho, o seu marido, o seu casamento, como se a sua felicidade e a sua vida, na felicidade mais plena que ela possa existir, dependesse disso. Porque o nosso trabalho e os nossos bens, inclusive a nossa família, não podem ser a rocha de segurança na qual nós estamos sendo sustentados. Se você está sustentando a sua felicidade no bem que você possui, no trabalho que você tem, e mesmo na sua família, você pode esborrachar-se, cair e completamente destruir a sua felicidade, porque você está colocando o seu coração no lugar errado. Porque muitas pessoas, após o divórcio, ficam desnorteadas, completamente sem rumo, e não sabem o que fazer nunca mais da vida. E alguns, até o suicídio, pensam na possibilidade, e não conseguem reconstruir a vida, porque as suas vidas estavam alicerçadas não na prioridade do reino de Deus, do relacionamento com Deus, mas na esposa, no marido, nos filhos. Ame os seus filhos com toda intensidade. Ame sua esposa com toda intensidade. Ame o seu marido com toda intensidade. Mas não coloque o seu coração acima de Deus nessas coisas, nessas pessoas, por mais importante que seja para você. Tudo que nós possuímos vem das mãos de Deus. Foi Deus que deu você a casa que você tem. Não use a desculpa de dizer, não vou atender ao convite porque comprei um terreno. Ele é mais importante do que o convite do reino de Deus. A pergunta é, quem te deu o bem que você agora usa como justificativa para não aceitar o convite de Deus? A pergunta é, quem te deu o trabalho que você tem para agora você usar como justificativa para
não atender o convite do reino de Deus. A pergunta é: quem te deu a família que você tem e que agora você coloca acima de Deus? Então, o seu mundo pode desmoronar. Sim, pode desmoronar quando você coloca a sua vida alicerçada nessas coisas, por mais importantes que sejam. Elas não podem ser o sustento da minha felicidade. Se a sua felicidade depende da família, eu quero dizer, para desgosto de você, que você pode receber da vida muitas decepções, muitas tristezas, porque nossos filhos falham, porque as esposas falham, porque os maridos falham, porque a família fracassa por vezes. Mas se Deus for a rocha que sustenta a sua vida, o convite será aceito. Não para desprezar essas coisas, mas porque elas não podem estar acima de Deus. Amém? Deus é o centro. Cristo é o centro. Cristo é o centro. Cristo é o centro. O seu esposo precisa saber que se você tiver que escolher entre ele e servir a Deus, você vai com tristeza dizer para ele: pode seguir adiante, porque eu escolho o reino de Deus. Ele precisa saber disso, assim como o seu filho precisa ser criado e entendendo que você não vai negociar os valores do reino de Deus, porque ele é seu filhinho querido. O seu filhinho querido precisa entender que acima de qualquer coisa está o reino de Deus, a sua justiça, a sua verdade. Ele precisa ser ensinado nesse mesmo princípio, o princípio de que existe uma prioridade, existe algo inegociável, existe um chamado e um convite que eu não posso recusar. Esse texto, ele vai refutar as nossas desculpas. As nossas desculpas, todas elas são frágeis. O fruto do nosso amor por essas coisas demonstram que nós não aprendemos o que é mais importante. O mais importante é Cristo estar em nosso meio. Eu tenho coisas que são importantes para mim, você também tem. Eu tenho escolhas que eu faço para a minha vida, para o meu caminho. Isso não é nenhum problema. Mas no momento em que está em xeque a razão fundamental da minha existência, a missão da minha vida, aquilo que toca o meu coração mais profundamente, aquilo que me faz vibrar, chorar, sofrer, me alegrar, me exultar, encontrar plenitude, aquilo pelo qual eu sou capaz de morrer, eu não vou trocar nada disso, nada disso, nada disso, porque o reino de Deus, e isso que eu disse agora, descrevi agora, precisa ser o próprio Deus precisa ser aquele que me faz suspirar e ter saudade de conhecê-lo, de viver para ele, de ser dele. As outras coisas são importantes, a família é importante, o trabalho é importante. Nós pregamos, inclusive, que o trabalho é honroso, é bíblico, e é 6 por 1. Pelo menos na Bíblia. Trabalha 6, descansa 1. A Bíblia diz isso. Perspectiva bíblica. Não estou falando de política, estou falando de Deus e da Bíblia. Mas eu quero dizer para você que mesmo o trabalho e mesmo as outras coisas todas que são importantes para nós, nenhuma delas pode ocupar o lugar central na minha vida. Você entende o que eu falo? Você entende o que eu falo? A minha escolha mais persistente, mais deliberada, deve ser ouvir o convite de Deus, não recusar, sentar-se à mesa com Ele. O resultado da recusa estão nos versículos seguintes. O servo, versículo 21, voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao servo: vá rapidamente às ruas, os becos da cidade
e traga os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos valados, obrigue-os a entrar. Quando eu leio um texto desse, ainda que seja uma parábola, eu fico pensando, obrigue-os a entrar. A salvação em Cristo, às vezes, é obrigá-los a entrar. O indivíduo é resistente, o coração é impenitente, o coração é duro, o coração está inquebrantado, mas o Senhor vai fazê-lo entrar a si mesmo, porque Deus não dará opção. A salvação não é uma questão de opção, não é uma questão de escolha minha e sua. A salvação é uma questão de escolha do próprio Deus. Ele os fará entrar. E esse modo como Deus fará entrar é que faz toda a diferença, porque por vezes Deus precisa irar-se conosco para nos fazer entrar. Eu quero dizer para você que às vezes a vida é dura com a gente, é para nos fazer entrar. Porque a única forma de entrar na festa, participar do banquete, é sendo empurrado. Algumas pessoas precisam desse tratamento, e não culpem a Deus, e não responsabilize a Deus, porque talvez você seja alguém que está lá perdido, que não quer entrar, que não quer participar da mesa, mas o Senhor da festa mandou que vá buscar e faça-os entrar. Ainda bem que espontaneamente eu me diz, quando fui chamado, respondi: quero, estou aqui. Deus vai usar os caminhos que precisar usar. Deus vai, inclusive, se precisar quebrar você todinho, Ele vai fazer isso para fazer você entrar. Não fique com essa imagenzinha ingênua de Deus que não se ira. Não fique com esse Cristozinho fraquinho, que essa teologia barata de botequim, sei lá do quê, essas igrejas que não pregam o Cristo verdadeiro, que ele vai ceder. Talvez, se eu quiser, quando eu quiser, Deus respeita a minha liberdade, Deus não vai ser duro comigo. Meu irmão, você não conhece o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o poderoso, o que habita em toda a eternidade. Ele vai fazer chover fogo, mas você vai entrar. Ele vai fazer você entrar, ainda que todo arrastando, no último momento, na última hora, no último dia, no último suspiro, vai entrar. Mas eu quero participar da mesa. Eu quero celebrar no banquete. Você quer celebrar no banquete? Nós queremos participar da mesa. Deus vai fazer você participar da mesa. Mas a resposta hoje é: não espere Deus dizer, faça-os entrar. Seja aquele que não apresenta desculpas. Amém? Não desculpe-se dizendo, tenho propriedade. Não desculpe-se dizendo, tenho um trabalho. Não desculpe-se dizendo, tenho uma família. Entre com o seu bem, com o seu trabalho e com a sua família, para que Deus não diga no último dia, faça-os entrar, porque eles são meus. Aqueles que são dele, nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que se cumprissem as escrituras. Deus não é um bebezinho, Deus não nos trata como bebezinhos, Deus nos trata como homens e mulheres, que precisam ser responsáveis nas suas decisões. E quando nós nos desculpamos com respostas e desculpas vazias, Ele vai cumprir seu propósito, Ele vai agir e Ele vai nos fazer participar do banquete. Nessa manhã, eu encerro a minha palavra dizendo, essa parábola nos desafia a examinar as nossas prioridades. O que é importante? O que é importante? O que é importante para você? Escolher aquilo que é de máxima, absoluta, de forma radical importância, porque essa conclusão só pode ser uma: o Senhor.
E tudo que Ele mandar, eu vou fazer. As outras coisas vão esperar. As outras demandas vão se aquietar. O meu coração vai ficar em paz, porque importa agradar a Ele acima de qualquer outra coisa. E todas as outras coisas vão encontrar o seu lugar devido. Amém? Fica de pé, vamos encerrar o culto dessa manhã, até porque nós temos ainda a continuação desse texto hoje à noite. E esse texto de hoje à noite é ainda mais duro conosco, a nos chamar o compromisso com o Senhor. Gente sem compromisso é o que nós vemos hoje. Mas as palavras de Jesus não podem ser diminuídas, diluídas. As palavras de Jesus são essas. A interpretação é essa. Pode ler, quem for fiel ao texto vai entender. Não adianta desculpa. É preciso decidir o que é importante para você. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui com as nossas desculpas para pedir perdão por elas. Desculpas porque somos negligentes. Desculpas porque as desculpas nossas são tentar justificar nossa negligência, nossa preguiça, nossa procrastinação, a nossa falta de crescimento, a nossa falta de comprometimento com o Senhor, colocando responsabilidade na família, no nosso trabalho, naquilo que nós temos. O que o Senhor nos deu são bênçãos para nós. Nós não podemos transformar as bênçãos de Deus em coisas que nos fazem mal. Porque quando nós transformamos isso em desculpas, estamos transformando aquilo que é dádiva, aquilo que é dom, aquilo que o Senhor nos deu, estamos transformando em algo maldito para nós. Mas em nome de Jesus, te pedimos perdão, Senhor. Perdão, Senhor, porque tantas vezes falhamos em olhar na perspectiva certa e olharmos aquilo que é mais importante e submeter todo o resto a isso. Senhor, nos ensina a submeter todo o resto a isso. A nossa esposa, os nossos filhos, o nosso trabalho, os nossos bens. Nós pedimos perdão quando colocamos eles em primeiro lugar, porque o Senhor precisa ocupar o primeiro lugar. Obrigado, Deus, porque pela graça somos salvos, mas que essa graça venha também nos despertar, que essa graça também venha nos sacudir, que essa graça nos venha fazer viver de acordo com ela, e não apenas esperar a morte para então no céu sermos perfeitos como Tu és, porque o caminho da perfeição e da santidade começa aqui. Nos ensina a viver esse caminho, a experimentar essa vida. É o que nós oramos a Ti, por meio de Jesus e no poder do Espírito Santo, que a graça de Cristo, que o amor de Deus Pai e que o poder do Espírito Santo repouse sobre cada um aqui presente, agora e para todos sempre, que todos digam amém. Que Deus abençoe. Vamos para nossas classes.